Esse é mais um podcast do Empregador. Hoje nós estamos aqui com a Juliana. A Juliana trabalha com marketing e ela veio aqui falar um pouquinho com você, comigo, sobre a diarista. Tudo bem, Juliana? Tudo jóia. E você, Mi? Eu tô bem também. Então vamos lá. Eu quero primeiro saber como que você encontrou a sua diarista, que trabalha com você. Sim. A moça que trabalha comigo foi uma indicação, né? Há muitos anos atrás, deve ter uns 5, 6 anos atrás, da moça que trabalha, né? Da diarista de uma outra amiga minha. Que, na verdade, eu tinha tido uma troca, né? Eu tava precisando de uma nova pessoa para trabalhar comigo. E aí, eu conversando com essa minha amiga, ela comentou da diarista dela. Porém, a diarista dela tem medo de cachorro, tem trauma, né? Por conta das coisas que ela passou na infância. E aí, como a gente conversando, eu falei que eu tinha 2 cachorras grandes, tudo mais. Por mais que são boazinhas, ela falou assim, olha, eu não me sinto à vontade, mas tem uma pessoa de super minha confiança pra te indicar. Eu falei, olha, vamos testar então, né? Então, e aí começou. Tem uns 5, 6 anos. O que é legal, já tem tudo isso? O que é legal é porque muita gente pega assim, é por indicação mesmo, né? Porque vai por dentro de casa, então tem que ser alguém de confiança. Isso que você falou também é muito legal, porque é bem perfil de casa, né? Que é algo que nós falamos bastante em todos os podcasts e falo bastante com todos os empregadores domésticos, que assim, elas são grandes, né? Acho que vocês vão até ver elas passando assim, de vez em quando aqui. Elas são grandes e aí tem gente que realmente tem medo, né? Ainda mais por ser grande, né? Tem algum trauma, às vezes, né, com o cachorro. Exatamente. E é legal de falar isso antes. E aí eu queria saber se você, quando você chamou, você se preocupou, né, de ter alguém aqui, por mais que é uma pessoa que é 2 vezes na semana, porque o que eu vejo é assim, tem muita gente que fala assim, é uma pessoa que vai até 2 vezes na semana e na minha casa, às vezes, vai uma só. Então não tem problema, porque eu vou estar lá em casa, né? Então chama, vai, essa pessoa, né? Então vai, deixa eu ir lá em casa. Olha, foi tudo, é que nem namoro. Né, eu falo bem assim, né? Toda pessoa que se insere dentro da sua casa é que nem começo de namoro. Então você tem que ir conhecendo, criando confiança, criando elo. Na época, é um ponto que aí eu até enfatizo, o fato de eu morar em casa, não em apartamento, já tem um agravante. Sim. Porque em casa, para a pessoa vir e entrar, eu que trabalho fora, meu marido trabalha fora, não fica ninguém em casa, eu tenho que dar uma chave da minha casa para essa pessoa ficar de domínio dessa chave. Sim. Isso, para chegar nesse ponto, tem que ter um elo de confiança muito grande. Principalmente porque a gente sabe, querendo ou não, nem sempre, infelizmente, dá para se confiar. Então, o que eu fiz, né? Comecei a chamá-la para vir aos sábados. Porque de sábado eu não trabalho. Então, em casa. Então, eu vinha e não deixava a chave com ela. Ela chegava, abria a porta, ela fazia faxina, cuidava da casa, super atenciosa. E aí, começou sendo, não toda semana, começou quinzenalmente. Aí, ficou uns 2, 3 meses quinzenal. E aí, depois passou para semanal. Depois de uns 6 meses, e aí sim a gente criou esse elo, aí sim eu me senti confortável de dar uma chave para ela. E aí ela tem essa chave até hoje. Então, assim, é um elo de confiança muito grande, porque eu tô trabalhando o dia inteiro e ela tem uma chave. Sim. Tem acesso a tudo meu. Sim, e ainda mais que assim, por exemplo, disso de ter a chave e você morar em casa não tem nenhum controle de acesso, né? Que é, no caso, um porteiro, assim. Então, realmente, é igual você falou, é como um relacionamento. Primeiro vem, você vai acompanhando. E também, eu entendo que os primeiros dias tem que acompanhar mesmo, até porque você tem que mostrar onde está o produto de limpeza, como que você gosta da faxina, porque totalmente. se você largar, você vai chegar aqui e falar assim, nossa, mas o que ela fez aqui na minha casa? Não tem nada a ver comigo. E ela, na verdade, fez do jeito que ela tá acostumada a fazer, o que é normal. Então, é muito legal falar isso, porque tem muita gente que tem empregado doméstico e às vezes não dá atenção, porque pensa assim, nossa,
vai limpar a casa, já tá acostumada de limpar a casa, e aí acaba deixando lá, e aí chega, não gostou da limpeza, não gostou do jeito que fez, e larga de qualquer jeito, entrega a chave, também nem pensa. Sim. E depois tem outros problemas. E quando você contratou, você chegou a perguntar se tinha alguma condição que ela impedia de trabalhar? Porque o que eu vejo que tem muito também caso assim até de diarista, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa, né, a diarista, ela se aposenta por invalidez. E aí ela às vezes consegue continuar, né, fazendo. Mas só para esclarecer para quem tá vendo, a aposentadoria por invalidez é como você falar que você não pode trabalhar porque você não consegue trabalhar. E aí se você trabalha, isso é visto como uma fraude do INSS. E quem pega esse serviço também faz a fraude. Então é tanto a pessoa que presta serviço quanto você. Então por isso que é muito legal perguntar se tem alguma coisa que impede, né? Você chegou a conversar isso com ela? Ela, inclusive, acho que já trabalhava, né? Sim, na verdade, eu vou te ser bem sincera, não sabia disso, até bom, um ótimo alerta. Não lembro, sinceramente, não me lembro de perguntar algo do gênero pra ela. Mas, obviamente, que a gente conversou bastante, tipo, você já faz faxina, há quanto tempo você faz faxina? Como que é seu jeito de trabalhar? E aí, automaticamente, suponho eu, como empregador, que se também tivesse alguma limitação, cabia também a ela também tá me informando naquele momento. Sim. Então, assim, tipo, mas é bom, olha, da próxima vez vou ficar antenada nisso. Porque é muito bom, porque assim, muitas vezes, como a aposentadoria às vezes é um valor baixo, e a aposentadoria, a pessoa acaba ficando em casa, ela pega e acaba fazendo uma diária na casa de outra pessoa. Exato. Só que o seu caso, às vezes, até você ficou tranquila, porque ela já trabalha numa casa de família, né? Exato. Então aí você já pensou, ela já trabalha lá, mora lá, né? E sai pra fazer, né? Pra trazer mais... Fazer uma renda extra, né? Então você já ficava ficando mais tranquila. E muitas vezes também, o que é legal pra quem tá ouvindo, que... O pessoal não sabe, mas a diarista você não paga um vale transporte, né? Já tá incluso dentro da diária. Exato. É que a gente fala assim, vai ser R$100 mais R$10 o transporte. Só que na verdade tá incluso. O pessoal também ir se identificando nisso. É bem isso. E tem que, de qualquer forma, também ver a convenção coletiva de trabalho, porque tem algumas que trazem alguns pontos diferentes até mesmo para diarista, um valor de diária mínimo. Então, todas essas coisas tem que olhar, anotar. Sempre que você pensar em contratar uma empregada doméstica, você entra, põe assim, a convenção coletiva de trabalho da doméstica da região tal, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, se coloca. Vai sair, você vê se aquela convenção coletiva fala alguma coisa de diarista. Porque você que tem o interesse de não estar na justiça do trabalho, de não ter um problema. Então, assim, é sempre bom você ir organizando e cuidando aí da sua casa. E aí, você já avisa o que tem que fazer quando você contrata o serviço? Sim, acho que olha, eu levo muito isso até da minha vida profissional mesmo, né? Como marketing, eu lido direto com briefings de jobs que eu tenho que concluir, de projetos. Pra mim, eu tenho um dilema. Mas o que é briefing? Só te cortar pro pessoal saber. Então, vamos lá. Quando você tem um trabalho a ser executado, se o solicitante não explica exatamente o que quer, quem vai fazer o serviço nunca vai saber exatamente o que precisa ser feito. Então, nunca você vai poder cobrar da pessoa... Sim, é como se exatamente. Você não sabe. Entendi. Exatamente. É como se a diarista chegasse aqui, ela não sabe o que fazer, e você fala assim, faz. Aí, por exemplo, isso que eu falo, é a mesma coisa que eu levo muito isso para mim ao lado profissional, eu trago isso para mim dentro de casa. Seja com a minha diarista, seja com o meu marido, seja com meus pais, com as pessoas que frequentam na minha casa, tem que ser muito claro. E com a pessoa que trabalha comigo, também tem que ser assim. Então, assim, quando ela começou a trabalhar comigo, a primeira coisa que eu comentei, eu gosto que você comece por esse cômodo, depois você vai para esse outro cômodo, eu gosto que passe, siga esse fluxo, tipo, vou dar um exemplo, gente, é uma coisa muito pessoal, tá? Não tem certo e errado. Tipo, pra mim, primeiro tem que tirar a pó pra depois limpar o chão, e eu fui explicando, não que eu fui falando, eu quero que você faça assim, porque eu também acho que
Nunca você pode impor alguém Sim. a fazer do seu jeito. Não, o autoritarismo é a pior coisa do mundo. Cada um tem sua forma de fazer. E o importante é que no final o resultado seja bom. Só que eu acho que você, com jeitinho, com delicadeza, explicar as coisas que você gosta. E principalmente, uma vez você firmou as coisas que você mais gosta, eu acho que o principal é você continuar esse ciclo. Dando feedbacks positivos ou de coisas que a pessoa tem que melhorar no dia a dia. Ou negativo também. De ver se a forma pessoa a melhora melhoria. e ver se a pessoa melhora. Exato. Só que é uma coisa que eu sempre penso, tipo, e aí por experiências não só com a pessoa que hoje trabalha, mas de outras pessoas que já trabalharam comigo. Também tem que tomar muito cuidado com a forma que você fala quando você não gosta de uma coisa. Sim. Porque o feedback negativo, ele é negativo. Então você sempre tem que levar ele de uma forma de melhoria. Sim. Do tipo, a melhoria contínua. Então, por exemplo, quando ela começou a trabalhar comigo, eu fiz esse script, esse roteiro com as coisas que eu mais gostava, como a ordem que eu gostava das coisas. As coisas de localização da minha casa. Porque, por exemplo, gente, é normal, né? Você vai tirar o pó do móvel, você mudou de um lugar, colocou no outro lugar. Algumas pessoas super se incomodam com isso. Eu, particularmente, em algumas regiões da minha casa, algumas cantinhos da minha casa, eu sou bem detalhista. Então, tipo, se aquele quadro tá daquele jeito, quando eu voltar, eu quero que esteja daquele jeito. Sim, porque tem algumas pessoas que fazem faxina que elas muda acham de que lugar. fica tudo Mas fora do lugar. se você não fala, ela não a tem pessoa como saber. não vai saber. Exatamente. Então, acho que tem que ter essa clareza, essa explicação de tudo. Isso no início é primordial. Sim. Não, eu acho que a comunicação, ela é como se fosse assim, a chave do negócio, né? Sim. Porque se você não fala, e se você também não fala, eu fiz um podcast com uma que falou assim, nossa, eu fiquei tão amiga da moça que trabalhava em casa que eu não tinha nem coragem de falar. Ela trocou de empregada doméstica porque ela não conseguia falar as coisas pra ela. E isso acontece bastante. Sim. Por isso que você tem que comunicar bastante, falar o que você não gosta, falar o que você não gosta. Mas falar o que não gosta não é no sentido do tá errado. Porque às vezes na casa dela, pra ela é bom. É igual você falou, às vezes na sua casa é bom, na minha casa é bom, na casa da outra pessoa não é, gosta de outro jeito. É muito pessoal, muito né, pessoal. Porque muito. Por isso que tem que ter bastante, assim, cuidado, né? E prestar bastante atenção, porque, querendo ou não, é a nossa casa. Sim. E é a pessoa que desfruta da nossa intimidade. Não é que é uma coisa, assim, impessoal, como uma empresa, assim, que você manda o funcionário embora, você nunca mais vê ele. A pessoa, até a diarista mesmo, que vem uma vez na semana, ela desfruta de muitos momentos íntimos, assim, né? Da casa, de tudo. É isso que eu ia falar. A partir do momento que entrou dentro da casa, gente, pra mim já se torna íntimo. Sim. Porque pra mim, pelo menos no meu contexto, eu não trago pra dentro da minha casa qualquer pessoa. Sim, até amigo, que às vezes nem amigo, Exatamente. colega, você nem chama pra vir na sua casa e fala assim, nossa, Exato. mas não é legal, nem conheço, não quero pôr dentro da minha casa. E ver tudo, né? Porque Sim. querendo ou não tem como, né? A pessoa... Isso eu tô falando de uma pessoa que vem 1-2 vezes por semana, né? Imagina uma pessoa quando tem com mais... fica com mais frequência. Vou dar um exemplo. Hoje eu tenho um elo tão... Gente, são 5-6 anos. Então eu tenho um carinho, preocupação. Sim. E ao mesmo tempo também tenho uma liberdade, né? Sim. E é recíproca, né? Com a pessoa que trabalha pra mim hoje. Diz, tipo... O nosso combinado. Tipo, o combinado nunca sai caro, sabe? Exatamente. Sabe o que eu tenho feito? Desde quando ela começou lá atrás, eu falei pra ela as coisas que eu mais gostava, enfim. Isso daí, ok, a gente já comentou. Mas cada vez que ela vem, sempre tem alguma coisinha que eu quero um ajuste. Hoje você dá mais atenção na sala por conta disso. Não, hoje, olha, hoje... Como semana passada você deu aquela moral, aquela atenção especial na sala, hoje dá uma engomada lá nos lençóis, na parte de roupa branca, na roupa para lavar, para passar, esses trem. E eu acho que você seguir com um fluxo, toda vez que a pessoa vai para ti e seguir conversando e ter esse diálogo aberto com a pessoa, falando o que você espera, o que você mais deseja,
e explicando o porquê, eu acho que não tem como dar errado. Não, e isso entra muito também no feedback. Você tem que sempre dar uma puxadinha, falar o que você gosta, do jeito que você gosta. E foi até legal você falar assim, hoje você dá mais atenção na roupa. Por que você tem que falar, por exemplo, até pra diarista, o serviço que você espera dela? Porque, por exemplo, tem diarista que às vezes não lava roupa, nunca passou uma roupa na vida. Então, assim, nós não podemos também partir do pressuposto que a gente contratou uma diarista, ela sabe fazer tudo. Não tem como, né? Porque por mais que você contrata o dia, muitas vezes ela não faz algumas coisas. Às vezes você espera que ela faça um almoço pra você naquele dia e muitas vezes ela nem cozinha. Então, eu acho que a clareza, né, também no que você fala e no que você espera daquilo, né? Qual o resultado que você quer daquela diária? Total, né? total. Quero a diária. O que eu espero isso aqui? Minha casa tem que estar um brinco. Ou não, eu espero ter o cesto de roupa suja tem que estar lavado. Então tem que saber o resultado que você espera daquilo, na verdade, né? O serviço, é um serviço que você contrata. Então o que você quer desse serviço, né? Acho que é bem por aí. Você já sabia que o pagamento ele tinha que ser por diária. Aí você paga por diária, tudo direitinho. Você já teve algum problema de fazer esses pagamentos por diária? Porque tem muitos casos que acontece assim, das vezes da diarista precisar de uma ajuda e pedir pra você adiantar a diária, me adianta 3 diárias, me adianta 2 diárias. Acontece bastante. Sim. E isso entra bastante no caso de confiança também, né? Porque se você não confia, né? Como que faz pra adiantar, né? Eu acho assim. Primeiro a gente tem que partir do pressuposto que fazer o bem. Sim. Pé no chão, confiança. Uhum. Então são 3 coisas que pra mim é primordial. Sempre querer fazer o bem, confiar na pessoa que tá me solicitando e ajudar mesmo, e a confiança vai junto. Então, assim, já aconteceu diversas vezes. Sim. Né? Não é uma ou duas. Então, assim, eu vou lá, ela vem todo sábado, eu pago todo sábado. Então, assim, já chegou de eu antecipar um mês, já chegou de eu antecipar uma faxina, já chegou de eu antecipar 2, 3 meses. Só que aí, nessa solicitação, a primeira coisa que aí é o que eu faço geralmente com ela, é o entendimento. Tá, vou dar um exemplo. Vou trazer um caso aqui que aconteceu. Teve um momento que ela precisou por um problema de saúde, né? E aí eu precisei antecipar 1 mês e meio. E aí eu virei pra ela, 1 mês e meio é um valor expressivo, né? Pra eu antecipar. Como que você vai fazer pra eu te descontar esses 1 mês? Você vai ficar depois 1 mês e meio sem ganhar nada? Como que você vai fazer pra se sustentar? Muito bom de falar. Aí ela pegou e falou assim pra mim, putz, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Falei assim, o que você tá precisando? E aí a gente chegou num acordo, do tipo, você precisa de 1 mês e meio antecipado. Em vez de eu te antecipar 1 mês e meio, eu te antecipo 1, e depois eu vou todo mês, em vez de eu te dar 100% da diária, eu te dou só 30%. Porque pelo menos cada dia que você vem, você tem um negocinho pra você fazer sua compra da semana. Porque você vai ficar de graça. Exatamente. E aí eu lembro que quando eu trouxe essa sugestão pra ela, ela falou, putz, Ju, super legal. Só que isso foi um dos casos. Já chegou a acontecer outros casos que realmente não teve jeito e eu antecipei. Teve situações que deu super certo, entende? Então, tipo, antecipei, depois veio e abateu, ficou redondo, tipo, ninguém saiu prejudicado, eu ajudei ela e ao mesmo tempo não me prejudicou. Mas eu já tive, e aí não é o caso com essa pessoa que tá trabalhando comigo, eu tenho experiência de outras pessoas que trabalharam comigo, do tipo de eu antecipar algumas diárias, né? Algumas diárias de trabalho, e a pessoa sumiu do mapa. É o risco que corre. É o risco. Só que por isso que eu falo, a gente tem que partir do pressuposto que você confia na pessoa. Sim. E eu também tenho que... E aí, assim, o que eu também acho, tá? A empregada doméstica também tem que entender que se porventura o patrão não consegue, né? O empregador não consegue
fazer esse aporte, essa antecipação, é porque talvez nesse momento ele também não tenha. Sim. Que pode acontecer? Porque também tem muitos casos que o pessoal acha assim, ai, tem empregado doméstico, milionário. Não, tem muita gente que tem empregado doméstico também, porque precisa trabalhar e precisa que ajuda em casa, Exatamente isso. Então, eu acho que assim, é muito legal de falar também isso, que assim, o ideal é você fazer, teve a diária, paga a diária. Mas nesse caso, por exemplo, quando vai ajudar, o que foi muito legal que você fez é que você fez como se fosse uma educação financeira para ela, porque ela estava desesperada, pediu assim sem pensar. É igual quando eles também falam assim, me deixa sem registro, pede sem pensar, e aí vai da gente, né, que nós que somos os empregadores, que temos o poder, o controle da casa, que tem que falar assim, não vai fazer assim, você vai trabalhar sem receber, como que você vai fazer? Porque às vezes assim, você vai, como? Você vai viver de vale transporte, vindo daqui e voltando, né? Então assim, não tem como. E aí você vai querer comer, você não vai ter o que comer, né? Realmente, é exatamente isso. É igual o caso, assim, às vezes de quando pede para parcelar, às vezes alguma coisa de compra no cartão, também tem que controlar, porque às vezes, muitas vezes a pessoa não tem noção e aquela educação financeira, né? Infelizmente a realidade do país, muitas vezes não tem essa noção de educação financeira. E às vezes vai se atolando e se nós não ajudamos... Bola de neve. Porque a palavra é meio isso. Se nós não ajudamos de alertar, de falar assim, não faz isso, você vai entrar numa fria, igual você fez com ela, que foi super legal. Tô te ajudando, só que então vamos fazer assim, 30%, vamos fazer assim? Não, você tá ajudando, não tem problema nenhum, não é coisa de outro mundo. O ideal não é geralmente a prática do que acontece, mas o que tem que fazer é se assegurar. Vem uma vez por semana, a melhor coisa é pagar uma vez da semana, para não ter risco de qualquer coisa, ter uma discussão de era empregada todos os dias. O que é muito difícil de provar, ainda mais quando é uma vez por semana. Sim. Mas assim, para fazer a gestão do risco, paga já na prestação. Para ajudar, é muito legal, tem que fazer isso mesmo. E eu acho que o mais legal ainda foi o que você fez, de ir pensando na educação financeira dela para falar assim, calma, não é bem dessa forma. Você tá desesperada, você tá doente, mas deixa eu te ajudar também, né? Sim. Não vai ficar sem dinheiro. E eu acho que elas também têm, muitas vezes, aí eu vejo não tanto pelo que das pessoas que já trabalharam comigo, mas pelas conversas de outras amigas minhas que também têm, né, pessoas que trabalham para elas. No meu ponto de vista, se a pessoa está precisando dessa ajuda, também pode ter essa abertura, buscar essa abertura com o seu empregador e falar assim, olha, tá acontecendo isso. Qual, na sua opinião, o que a gente pode fazer? Sim. Porque às vezes você tem um empregador que tem uma habilidade, tem uma ideia, tem uma criatividade, tem uma forma de te ajudar para enfrentar, para você não ficar sem a grana, mas também ninguém ser... Porque assim, o principal é todo mundo ganhar. A pessoa, se está precisando de ajuda, ganha essa ajuda. Mas também, quem tá dando ajuda não sai... Porque eu acho que assim, o melhor é assim, se, por exemplo, arrumar outras diárias pra ela, porque assim, o que não pode acontecer é assim, por exemplo, vamos vender bolo, porque ela deixa de ser empregada doméstica, ela passa a ser da sua empresa fictícia, né, que talvez, que é pessoa física. Mas assim, no quesito assim, deixa eu ligar minha mãe. Mãe, sabe de alguém que tá precisando de diária? Olha, sabe de alguém que tá precisando de diária? Então, já arrumei 3, 4 diárias pra você, já tá melhor. E às vezes, se tá doente de uma forma que tá muito doente, e às vezes precisa ir no hospital e tudo mais, aí já tem que ir encaminhando para as outras coisas, ver se ela paga o INSS, ver se ela faz alguma coisa. Tem diarista que, por exemplo, prefere fazer do recibo de prestação de serviço autônomo, que faz da RPA, da guia. E aí já paga o INSS também. Aí se precisar ficar afastada, essas coisas, o próprio INSS afasta. Você, como empregador, não tem que fazer nada. Pro próprio INSS afasta, porque ela não é só funcionária. Ela é diarista, é totalmente diferente. E tem também alguns que fazem, inclusive, hoje em dia, até MEI, prestação de nota, e recolhe INSS também. Mas assim, nós sabemos que não é a realidade que tem hoje, né? Então, assim, no melhor é ver no que pode ajudar, né? Tem muitos empregadores que também têm uma condição melhor, às vezes consegue ajudar com uma conta de casa, tudo, que também é uma consciência de ajudar o próximo, né? A pessoa te ajuda, você ajuda ela também de todas as formas, né? Acho que vai indo dessa forma. E no caso, assim, por exemplo,
se você combinasse com ela e ela cancelasse a diária, como que vocês combinavam? Geralmente era acertado. Assim, como a gente sempre tinha, né, o combinado semanal. Então, assim, geralmente, se ela não podia vir no dia combinado, ela sempre me avisava. Já chegou a acontecer de não vir e não me avisar? Sim. E isso é horrível, porque a pior coisa que tem é você criar expectativa. Mas, se tem uma justificativa plausível depois, beleza. E aí, como a gente paga sempre, no meu caso, eu sempre pago pós a faxina, então não dá erro. Então, assim, se porventura ela não veio, eu vou ter que limpar a casa. Mas eu também não vou estar tendo nenhuma despesa financeira. Então, de certa forma, também eu não saio perdendo, né? De certa forma. Porque tem muitos empregadores que é até legal de aconselhar que acabam marcando outro dia. Você não conseguiu vir hoje na segunda? Vem então na quinta, vem na terça, ou acaba vindo até mesmo no sábado que eu vou estar aqui, a gente já revê algumas coisas que dá pra melhorar. A ideia porque no caso não é nem falar assim, nossa, tá ruim. Nunca falar isso, né? Isso aqui tá ruim. É falar assim, nossa, dá pra melhorar. Vamos fazer de um jeitinho diferente, né? E sempre mostrando de outra forma, né? Exatamente. Porque mostrar num caso assim, isso aqui tá ruim, não dá certo, né? Não tem como fazer não tem como. Dessa forma. E principalmente porque, assim, você tem que ter esse elo de abertura, de diálogo aberto, de falar. Então, por exemplo, se você pega e a pessoa não vem, se ela não avisou, depois você senta e conversa. Não vai chegar já se estressando ou falando que não deve para pessoa. Você tem que sentar e entender o que tá acontecendo. Só isso. É isso mesmo. E para contratar, quem tá procurando uma diarista agora, o que você acha de uma dica assim fundamental para o pessoal se atentar e ter o melhor, né, dentro de casa, né? Que eu acho que é isso. Olha, sendo bem sincera para mim, o meu ponto de vista, se eu tivesse que contratar uma pessoa nova hoje, primeiro, eu ia conversar com as minhas amigas, com a minha mãe, minhas tias, gente, quem tem alguém para me indicar? E aí eu já grupo do WhatsApp, né? Exato. Ia já caçar alguém para me indicar para eu já criar um elo de confiança. Depois tentar chamar essa pessoa para conversar. Vem aqui, essa é minha casa, o que você precisa fazer, que eu espero que você faça para mim. Sim. É isso, aquilo. Quanto você me cobra? Aí você negocia um valor, chega num custo. Beleza. Chegou no custo, eu já falei, eu já escolhi a pessoa, então vamos fazer um teste. Fez o teste, a minha sugestão. Primeiro, no começo, acompanhe a pessoa. Sim. Esteja próximo, porque a pessoa pode ter dúvidas, você pode ter dúvidas. Sim. Precisa se criar esse elo de confiança e crescer essa relação. E não largar, né? Tem que no começo. E é um negócio que assim, no começo vai exigir um tempo, só que é investimento de tempo, que é uma pessoa que tá na sua casa, é uma pessoa que tá frequentando tudo que sua família faz. Então você vai investir tempo para mostrar o que é legal de fazer, como que você gosta das coisas. Por isso que quem não tem tempo, essa dica é muito legal de fazer no sábado. Veja bem, a lei do empregado doméstico permite que você tenha diarista. Então, às vezes você quer uma empregada mensal, mas começa com uma diária, né? E aí, depois, na hora que você for, tipo assim, dispensar a pessoa e trocar, que você não gostou, você não precisa nem tirar o registro social, você não precisa mandar embora, você não precisa fazer nada. É o que você falou, faz teste. E aí, na hora que você tá vendo que você tá gostando, aí você parte para aquele primeiro contrato, que ali vai ter ali um período de experiência, que também eu falo da mesma forma, que é um namoro. Você vai namorar a pessoa 90 dias, que é o período de experiência. Depois que casou, na demissão é como se fosse separação de bens, é 40% da FGTS. Então, assim, tem que aproveitar esse período de namoro. Então, seria assim, a diarista é quando você tá ficando com o cara, né, igual fala atualmente. Sim. Tá ficando com o cara, contratou o período de experiência, namorou. Depois, casamento. Acabou, é 40% da FGTS, é tudo. Tem que separar quase que bens. Mas eu acho que o mais importante é o que você falou, é ter uma pessoa
que você pode confiar, né? Exato, você tem que confiar e respeitar. Uma coisa que eu e meu marido, né, eu não tenho filhos, né, então é só eu, meu esposo e minhas cachorras, a gente sempre tem muito em mente, né? A pessoa que trabalha pra mim não é minha empregada, né? A pessoa, eu primeiro nem gosto de usar a palavra de empregado. Assim, acho nada contra, mas tipo, eu prefiro falar que é uma pessoa, uma amiga que me ajuda com a casa. sim. Entendeu? Uma parceira que me ajuda aqui nas minhas coisas de casa. Por quê? Eu tenho que respeitar ela. Se ela tá na minha casa, ela faz parte da minha família. Exatamente. Então, assim, não tem que ter diferença, sabe? Tipo, que eu sei que, infelizmente, às vezes possuem em outros. Enfim, não cabe a mim julgar, né? Não. Pra mim, tem que deixar esse ambiente o mais agradável para ambos lados, né? Tanto confortável para quem tá trabalhando para mim, quanto para mim. Sim. Então, assim, eu não consigo trabalhar com uma pessoa, eu não consigo estar na minha casa com uma pessoa trabalhando para mim, na qual eu não me sinta confortável. Sim. Então, eu tenho que tratar essa pessoa super bem, entende? Porém, eu tenho que ser assertiva nas coisas que eu quero que ela faça. Não pode confundir amizade com trabalho. Exatamente. Né? Tratar bem, mas assim. Exatamente. Não é que vai isso. fazer tudo. Nem com amigo a gente deixa fazer Não, tudo, cara. né? Então, Com certeza. eu acho que é bem por aí. É legal essa nossa conversa para as pessoas que estão vendo o podcast perceberem que a mesma importância que você dá para uma empregada doméstica que vai de segunda a sexta, segunda a sábado, tanto faz na sua casa, é a mesma importância que você dá para a diarista. Não importa se ela vai um dia, se ela vai 2, não importa. Com certeza. O negócio é que tem que dar importância, só você sabe como que você gosta das suas coisas, né? Só você tem aquele interesse na sua casa, só você sabe aonde aperta o calo, qual é o valor que você pode gastar, só você sabe. Totalmente. Então não adianta. Isso também não tem nem outra pessoa que pode te ajudar a fazer isso. Verdade. Né? Então eu acho que é legal de a gente passar isso pro pessoal, o pessoal perceber um pouco mais como o trato da diarista se aproxima muito. Ela só não é uma empregada, mas a sua diarista tem até a chave da sua casa, né? Só não é uma empregada de segunda a sexta, mas é tão íntima quanto. E então, quando tem filho, mais ainda, né? Porque as crianças se apegam, né? Geralmente. Sim. E aí na hora que você vai dispensar, eles sentem falta. Totalmente. Então, assim, é algo que tem que dar bastante importância. E muito obrigada pelo nosso papo. Gratidão. Muito Conte obrigada. comigo. Sim. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante aí o papo de hoje. E nós nos vemos então no próximo podcast do Empregador.